Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos começar a estudar série de Fourier. Na verdade, vocês já viram série de Fourier lá na graduação. Nós vamos fazer uma breve revisão sobre as séries de Fourier no vídeo de hoje, com o objetivo, na verdade, nosso objetivo aqui em métodos matemáticos, né, para engenharia de energia, o nosso objetivo é resolver equações diferenciais. Então, agora nós vamos começar a desenvolver métodos para equações diferenciais parciais, não mais ordinárias, agora parciais. E para resolver equações diferenciais parciais, um dos métodos é utilizar as séries de Fourier. Então, nós vamos começar fazendo uma revisão da série de Fourier e nos próximos vídeos nós vamos aplicar séries de Fourier para resolver equações diferenciais parciais. Então, a série de Fourier é um tipo de série trigonométrica, né? Série trigonométrica são séries que têm funções, ó, cosseno de x, seno de x, cosseno de 2x, seno de 2x, que vai para o infinito, então tem seno de 3x, cosseno de 3x. Cada função seno e cosseno dessa está multiplicada por um coeficiente. De uma forma mais compacta, nós podemos escrever as séries de Fourier com seno 1 a 0, mais um somatório que vai de n igual, de 1 igual até infinito, de 1 a n cosseno de nx. Então, observem que o n, né, aparece aqui e aparece aqui no AN, né, bn. Então, os coeficientes das funções trigonométricas são o AN e o BN, e as funções trigonométricas é cosseno de nx e seno de nx, com n indo de 1 a infinito. O A0, o AN e o BN são chamados coeficientes de Fourier. São os coeficientes que a gente vai jogar aqui nessa série. E para que ela serve? Essas séries de Fourier são usadas para representar funções periódicas. O que é uma função periódica? É uma função que se repete, né? Se repete. Então, imagina uma função desse tipo, ó, um sinal quadrado. O x pode ser o tempo, por exemplo. Pode ser mais um, menos um, em função do tempo. Liga e desliga, coisa do tipo. Uma onda quadrada, né? E período é a distância ao longo de x, onde as coisas começam a se repetir. Então, pela definição de função periódica, se vocês lembram, função periódica é aquela cuja o f de x mais p é igual ao f de x. Então, se eu pegar um ponto x qualquer aqui, por exemplo aqui, o valor da função no ponto x é igual ao valor da função no ponto x mais p. Então, aqui atrás vale x menos p, e aqui vale x. Ou se aqui vale x, aqui vale x mais p. O que importa é que a função se repete. Então, o que se repete nessa função seria isso daqui, né? Esse módulo aqui se repete ao longo de x, tá? Então, quando a gente quer representar esse tipo de função periódica, uma das maneiras é usar séries de Fourier. Para isso, se eu tenho uma certa função, uma onda quadrada desse tipo aqui, e eu quero representar ela através de uma série de Fourier, eu tenho que determinar os valores de A0, AN e BN, dos coeficientes, né, de forma que ajustar o valor desses coeficientes de Fourier, de forma que esse somatório infinito represente essa onda quadrada, por exemplo. Não precisa ser uma onda quadrada, né? Pode ser qualquer função, pode ser um dente de serra, pode ser uma senoidal, qualquer função que se repita com x, né? Seja periódica em x, a gente consegue representar através de um somatório infinito desse tipo, através de uma série desse tipo aqui. É isso que nós vamos ver agora. Então, como é que a gente determina os valores de AN e BN e o A0 para funções cujo período igual a 2π? Então, primeiro nós vamos ver funções
onde o período vale 2π. Então, essa distância daqui até aqui vale 2π. Por que 2π? Porque estamos falando de funções trigonométricas. Depois a gente vai generalizar para outros períodos, mas por enquanto vamos determinar quais seriam essas fórmulas, A0, AN e BN, para que isso aqui represente uma função periódica com período igual a 2π. Como é que a gente faz isso? Então, aqui está a minha função f de x, que está em vermelho, e eu quero que ela seja igual a um somatório infinito de A0, AN, BN, multiplicado pelas respectivas funções trigonométricas. Então, eu quero descobrir as constantes para que essa função aqui, f de x, seja igual a uma série de Fourier, tá bom? Então, vou começar calculando o A0. Qual é a fórmula para descobrir o A0? Então, nós temos aqui, ó, reescrevi a série. Quero que essa função seja igual a essa série. Para isso, eu vou integrar a função de menos π até π. Então, eu vou integrar de menos π até π, multiplicar por dx, os dois lados, né? Então, multipliquei por dx e integrei do lado de cá. Vou ter que multiplicar por dx aqui e integrar de menos π até π. Esses A0, AN, BN, vamos deixar mais claro, são coeficientes constantes. São constantes. Por isso que eu já tirei o A0 da integral aqui, tá? Então, o A0 saiu da integral, porque é uma constante. Então, aqui também, de menos π até π dx. Ok? Então, eu peguei a função que eu quero representar para uma série de Fourier e integrei os dois lados. Se isso é igual a isso, a integral disso é igual a integral disso. Tá bom? Vamos por partes agora. Esse termo que apareceu aqui, ó, a n, ó, integral de menos π até π. A n, de novo, na verdade essa integral eu posso imaginar como sendo aqui, né? Porque o AN é constante, o BN também é uma constante. Então vai ficar, ó, a integral de menos π até π do cosseno de nx. Quanto equivale a integral do cosseno de nx? Integral do cosseno de nx, 1 sobre n, seno de nx, entre os limites menos π até π, tá certo? Então, se eu derivar isso aqui, derivada do seno é cosseno, e derivada do argumento n, cancela esse n, então, isso aqui é exatamente igual àquilo lá, 1 sobre n, integrar o seno de nπ, onde o n, lembrando, né? O n vale 1, 2, 3, até infinito. Seno de... Opa! Substituindo x por π, seno de nπ, o que é o nπ? É 1π, 2π, 3π, 4π. Qualquer n vezes π, o seno dele, de π, 2π, 3π, o seno sempre é zero. Então, é zero menos o limite inferior, o seno de menos nπ. O seno de menos nπ é a mesma coisa que o seno de nπ, tá certo? Menos 180 é a mesma coisa que 180, tá certo? E o seno de menos 180 é igual ao seno de 180, que é zero. Zero também. Então, essa integral aqui, integral de menos π até π do cosseno de nx dx, vai dar zero, tá? E o que acontece com a integral do seno de nx? De maneira semelhante, isso vai dar 1 sobre n menos 1 sobre n vezes o cosseno de nx entre os limites menos π até π. Tá certo? Menos 1 sobre n, cosseno de nx. Se eu derivar, derivada do cosseno é menos o seno, cancela aqui. E derivada do argumento, n, cancela o n, voltamos para cá. Então, fechou.
Vamos agora botar limite superior aqui. Então, menos 1 sobre n, que é o que está aqui. Limite superior, nπ. Cosseno de nπ. Cosseno de π é menos 1. Cosseno de π é mais 1. Cosseno de 3π é menos 1. Então depende, se o n é ímpar ou se n é par, isso aqui vai dar diferente. Vamos pegar para n ímpar, por exemplo, n igual a 1. Seno de π, desculpa, o cosseno de n, que é 1, vezes o x, que é π. Cosseno de π vale menos cosseno n vale 1, o π vale x, o cosseno de π vai dar menos 1. Menos limite inferior, o cosseno de menos π mais π ou menos π, mesma coisa, né? Então, menos com menos mais. Menos 1 mais 1 igual a 0. Isso ocorre, vou botar entre parênteses aqui, ó, n igual a ímpar. Se o n for par, eu vou substituir a mesma coisa aqui, essa integral de menos π até π do seno de nx dx é igual a menos 1 sobre n, cosseno de nx, entre os limites menos π até π. Agora vamos, tudo igual, né? Agora eu vou pensar n igual a par, por exemplo, cosseno de 2π. O cosseno de 2π vale 1. Cosseno de 4π também vale 1. Menos, qual é o limite inferior? Cosseno de menos 2π. Cosseno de menos 2π é 1. De qualquer jeito, vai dar 0 também, quando n igual a par. Então, apesar de os sinais mudam, né, nos limites superior e inferior, a hora que eu faço um menos o outro, sempre zera, tá bom? Então, essa integral do cosseno de nx entre menos π e π é 0, e a integral do seno de nx entre menos π e π também é 0 em qualquer circunstância. Com isso, a gente pode substituir todas essas informações aqui, ó. Então ficou, começando aqui, integral de menos π até π, menos, portanto, né, integral de menos π até π da função f de x dx é igual a 0. Integral de dx é x, no limite superior é π, menos π. Π menos π, vamos lá, π menos π é π mais π, entre os dois limites, né? E o que apareceu aqui, a integral do cosseno de nx, que é 0, integral do seno de nx, que é 0, igual a 0. Ou seja, eu posso isolar o A0 aqui e chego na seguinte resposta, que é a fórmula para descobrir o valor de A0. Qual que é a fórmula para descobrir o valor de A0? Relembrando, nós temos que representar uma função qualquer, por exemplo, essa daqui. Queremos representar a série de Fourier. Quanto é que vale o A0? É o integral daquela função de menos π até π dx dividido por 2π. Nós temos uma visualização gráfica do que isso significa. Então imagina que aqui está a função f de x. Agora é f de x qualquer, tá? Não precisa ser esse dente de serra aqui, nada disso, essa onda quadrada. Vai ser uma função f de x qualquer. O que significa o termo que está aqui em cima? A integral de f de x de menos π até π. A gente sabe que a integral de uma curva é a área sobre aquela curva, certo? Então, essa integral, o numerador dessa expressão é a área sobre essa curva.
Quando eu divido por 2π, observe que 2π é a distância daqui até aqui, que é o período, né? 2π. Quando eu pego essa área e divido pelo comprimento daqui até aqui, eu vou obter a altura média dessa curva. Então, o que significa o A0? O A0 nada mais é do que a altura média da função f de x naquele intervalo, tá bom? Então, isso que significa a primeira constante, o primeiro coeficiente constante da série de Fourier. É a altura média dessa função aqui. Nesse caso específico dessa função, a altura média dela, da função f de x, se ela é simétrica, digamos que ela seja simétrica, mesmo tanto para cima e para baixo, a média dela é 0. Então, o A0 daria 0. Mas, no caso geral, está aqui. Só pegar a integral dela de menos π até π e dividir por 2π. Muito bem, vamos adiante. Vamos agora descobrir os ANs. Então, quais são esses coeficientes aqui? Mesma coisa, semelhante, aliás, só que nós vamos primeiro multiplicar a nossa série por... Vamos pegar essa série e vou multiplicar por cosseno de mx. Eu vou pegar isso aqui tudo e multiplicar por cosseno de mx. Então, no lugar de f de x, eu vou escrever f de x cosseno de mx. Observe que é m, tá? M é um inteiro positivo, que é diferente a princípio desse n aqui. Aqui nós tínhamos n, agora um m, que é um inteiro positivo. E nós vamos integrar, ficou faltando aqui, ó, cosseno de mx, dx, né? Cosseno, um pouquinho apertado, e vamos integrar de menos π até π. Mesma coisa aqui, vou multiplicar por cosseno de mx, multiplicar por dx e vou integrar de menos π até π. Aqui mesma coisa, eu vou integrar de menos π até π e vou multiplicar por cosseno de mx e aqui vou multiplicar por cosseno de mx, dx. Ok? Então, se isso é igual a isso, eu posso multiplicar os dois lados pela mesma função, no caso, cosseno de mx, e posso integrar de menos π até π, vai ter que dar a mesma coisa dos dois lados. Bom, aí nós temos um termo aqui, ó, A0, cosseno. Então, lembrando que A0 é uma constante, né? Lembrando que o A0 é uma constante, eu posso tirar dessa integral, vai ficar A0, ficou cosseno de mx de menos π até π. A gente acabou de fazer isso daqui, ó. A integral de menos π até π do cosseno de nx dá 0. Só vou trocar esse n por m, em vez de n eu vou escrever m e a resposta vai dar exatamente a mesma coisa, né? É só um nome diferente. Então, essa integral aqui, vamos escrever aqui, cosseno de mx dx de menos π até π, isso aqui tudo é 0. A0 vezes 0, isso é 0. Então, essa primeira integral zerou. Vamos adiante. Vamos pegar agora, essa integral zerou, vamos pegar essa integral aqui, ó. Integral de menos π até π dos ANs. Posso jogar essa integral aqui para dentro, né? Dos ANs, cosseno de nx, cosseno de mx. Então, observem que tem um n e tem um m, tá certo? Se fizermos essas continhas, vamos pular essa parte, mas a gente vai perceber que para qualquer valor de n e m que sejam diferentes, por exemplo, 2 e 3, 1 e 2, 4 e 5, se n e m forem diferentes, essa integral vai dar 0 também. Agora, se n e m forem iguais, cosseno de 2x, cosseno de 2x, aí fica cosseno ao quadrado de 2x. Aí não é mais 0 a integral. A integral não zera mais, substituindo os limites de menos π até π, vai dar AM vezes π. De onde é que saiu esse AM? Tínhamos AN, né? O AN saiu também da integral, porque é uma constante, saiu da integral, foi aqui para frente. Só que
A única maneira disso não dar zero é quando n igual a m. Então a gente vai trocar, em vez de escrever a n, vai se tornar a m. E substituindo os limites vai dar π, tá ok? Então essa integral aqui, a n cosseno de nx, cosseno de mx, vira a m vezes π, só quando n for igual a m. Então quando esse n for igual a esse m, essa integral vai dar π, basicamente. E o AN virou AM. Tudo bem? Vamos adiante. Então, agora vamos para essa integral aqui, ó, do seno de nx, cosseno de mx. E aí a gente observa que isso sempre vai dar zero, pessoal. Só um minutinho. Para qualquer valor de n e de m, se a gente fizer essa integral, substituir os valores, de novo o bn sai da integral, né? Seno de nx, cosseno de mx, para qualquer nm, vai dar zero. Isso porque as funções seno e cosseno são ditas funções ortogonais. Funções ortogonais são aquelas cuja integral de uma vezes a outra dá zero. Lembra dos vetores ortogonais? Se eu tenho um vetor aqui e outro vetor aqui, se eles formam 90 graus, vamos chamar aqui de vetor U e vetor V. Produto interno de V por U é igual a zero quando os vetores são ortogonais, quando eles formam um ângulo reto entre si, o produto interno, né, dá zero. Que é a mesma coisa. A gente pode imaginar essas funções, tem teoremas do cálculo que mostram isso, tá? Essas funções seno e cosseno são como vetores ortogonais. São funções ortogonais. Quando eu multiplico uma pela outra, integro dentro do período delas, tanto o período da função seno quanto da função cosseno, os dois períodos são os mesmos. Então, existem teoremas que provam isso. Mas se fizer essa integral na mão, vai observar que vai dar zero também. Tá bom? Então, voltando aqui. Essa última integral do seno vezes o cosseno vai dar zero. Então, voltando para cá, ó. Vou começar a escrever aqui de novo. Então, passar limpo essa equação com os resultados que nós obtivemos aqui embaixo. Integral de menos π até π, f de x, cosseno de mx. Tá aqui. Aí apareceu a zero, tal. Isso deu zero. Então, zero. Mais essa primeira integral aqui vai dar AM vezes π. Cosseno vezes o cosseno. Vai dar AM vezes π. Então, AM vezes π. E essa última integral do seno vezes o cosseno, seno vezes o cosseno, vai dar zero. Então, agora eu posso isolar o valor de AM, né? O AM é quem? É isso aqui tudo, que é a integral de menos π até π do f de x, cosseno de mx, dividido por π. Então, 1 sobre π daqui lá. Então, essa fórmula para descobrirmos o AM. Então, já temos a fórmula do A0, já temos a fórmula do AM, e vamos finalmente para a fórmula dos BNs. Descobrimos o A0, o AN, vamos para os BNs. Como é que eu vou descobrir a fórmula do BN? Eu vou pegar de novo essa função aqui, que eu quero que ela seja igual a isso, e agora eu vou multiplicar por seno de mx, os dois lados, seno de mx, seno de mx, seno de mx, seno de mx, e vou integrar de menos π até π. Então ficou f de x, seno de mx, dx, integrado de menos π até π. A zero vamos multiplicar por seno de mx, dx, vamos integrar de menos π até π. Nossa receitinha, né? Vamos adiante. Cosseno de nx, vamos multiplicar por seno de mx,
E seno de mx multiplicado por seno de mx. Seno de mx. Dx. E vou integrar de menos π até π. Vamos lá. Bom, então, vamos pegar a primeira integral. O A0 é uma constante. Eu vou tirar daqui, então ficou A0, a integral de menos π até π do seno de mx vezes o dx. Isso vai dar zero. Essa integral nós já mostramos, já fizemos ela, né, anteriormente. Deixa eu mostrar. Cadê? Ver se eu acho ela ainda aqui. 9. Não, ainda não fizemos. Fizemos sim. Integral de menos π até π do seno de nx dx vai dar zero, seja n igual a ímpar ou seja n igual a par, sempre vai dar zero, né? Então essa integral aqui vai dar a zero vezes zero. Isso é zero. Então esse primeiro termo zerou. Vamos pegar esse termo aqui agora, que é o cosseno de nx vezes o seno de mx. Acabamos de demonstrar, de falar sobre isso, né? São funções ortogonais. Seno de nx, cosseno de nx são funções ortogonais. Sempre vai dar zero. Então, essa segunda integral também vai dar zero. E vamos para a terceira integral. dn seno de nx, seno de mx. Então, de novo, n e m são diferentes. Se n e m forem diferentes, essa integral dá zero. Agora, se o n e m forem iguais, por exemplo, se for seno de 2x vezes o seno de 2x, fica o seno ao quadrado de 2x, e aí isso vale π. Entre menos π até π vale π. Então, de novo, o bn, né? É uma constante que eu tiro da integral. E como o n tem que valer igual a m, para isso aqui não ser zero, então ficou o bm de π. Então, agora nós temos que substituir essas integrais todas aqui, ó. Então, integral de menos π até π, fx, seno de mx. Já copiei aqui. Igual a zero, seno de mx, isso é zero. Então, zero aqui. Cosseno de x, seno de mx, isso é zero também. E seno de nx, seno de mx, essa última integral, vai zerar tudo menos quando n for igual a m. Então, observe que esse somatório sumiu, né? Por que sumiu? Porque todos os n diferentes de m sumiram. Só sobrou um termo desse somatório. Só sobrou um termo desse somatório aqui, que é quando o n vale igual a m. Então, quando n for igual a m, por exemplo, seno de 2x, seno de 2x, essa integral vai dar diferente de zero e vai dar bm vezes π. Com isso eu posso isolar o valor de bm aqui. Vai ser essa integral da função vezes o seno de mx, integrado de menos π até π, dividido por π, passei o π multiplicando. Então tá aqui nossas fórmulas de Fourier. Na verdade, pessoal, quem desenvolveu isso foi o nosso amigo Euler. Então são as fórmulas de Euler para os coeficientes de Fourier. Fórmulas de Euler. Euler de novo aí, né? Bm, a m e a zero. Já temos. Cadê o a zero? Zero. Bm. E a fórmula do a zero tá aqui. Bom, observem que eu estava procurando a forma do AN e encontrei a forma para o AM. Tanto faz, né? Só trocar a letra, pessoal. Só trocar a letra. Posso chamar isso aqui de J. Isso aqui vai ser J, isso aqui vai ser J, tá? É nome, tá? Até porque a única maneira disso não zerar tudo é que N e M sejam iguais. Então, falar a forma do AN ou falar a forma do AM é tudo igual, porque N igual a M. É a única situação onde não zera tudo. Se não fosse isso,
daria tudo zero nossas fórmulas, não sairíamos do lugar, né? Vamos ilustrar isso com um exemplo, ó. Representar a função f de x, essa função aqui, que vale menos k entre menos π e 0, depois ela vale k, é uma função descontínua, né? Dá um pulo, ó. Então, negativo, negativo, depois dá um pulo positivo para x entre 0 e π. Então, eu posso representar essa função através dessa equação. Isso aqui é uma equação, né? Uma equação com dois valores dependendo do valor de x. Ou eu posso querer não usar essa representação aqui e usar uma representação desse tipo. Tá? Então, quando a gente fala, vamos representar a função por série de Fourier, eu tenho a função definida aqui, só que às vezes é mais conveniente, em vez de trabalhar nessa fórmula, com valores diferentes para distintos intervalos de x, eu quero representar como um somatório, uma única expressão que valha para qualquer valor de x. Essa é a ideia. Então, essa série infinita vai me valer para qualquer valor de x, independente se ele é maior que 0 ou menor que 0. Então, tudo se resume a descobrir o A0, o AN e o BN, ok? Então, nós vamos usar, não precisamos deduzir tudo de novo, né? Vamos simplesmente usar essas expressões aqui, ó. O A0, integral de menos π até π, da f de x, dx, entre 0 e π. Vamos lá? Então, vamos lá. Eu vou reescrever aqui, vou só reescrever. A0 é igual, vou botar assim, ó, 1 sobre 2π, integral de menos π até π, da função f de x vezes dx. Só reescrever aqui. Vamos lá. Quem que é a função f de x? Bom, a função f de x tem dois valores. Vale menos k para x menor que 0 e vale mais k para x maior que 0. Como é que eu vou calcular essa integral de menos π até π se nessa faixa de menos π até π ela assume dois valores diferentes, mais k e menos k? A gente quebra ela em duas integrais. A ideia é fazer o seguinte, ó, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2π. Vou abrir um colchete aqui, eu vou fazer a integral de menos π até 0. Entre menos π e 0 a função vale menos k. Então eu vou substituir por menos k aqui. K é uma constante, tá? Faltou por aqui também. Pode ser 1, 10, 50. Então é uma constante entre menos π e 0 dx, mais, quebrei a integral de 0 até π agora, então de menos π até 0 tem um valor, e de 0 até π tem outro valor que vale k, dx. Vamos lá, o A0 vai ser 1 sobre 2π, abre colchetes, integral de menos k, então a constante é o próprio menos k, integral de dx é x, entre os limites menos π até 0, mais k é uma constante, integral de dx é x, entre os limites 0 e π. 1 sobre 2π menos k, limite superior 0, limite inferior menos π, 0 menos π, 0 mais π, mais o k, limite superior π, limite inferior 0, kπ, menos k vezes π, mais k vezes π, isso aqui deu 0. Então, esse termo é igual a esse, o A0 deu 0. Lembra quando eu falei o que era o A0? É a altura média da função. Qual que é a altura média dessa função? A média entre menos k e mais k, a altura média dela é 0. Então A0 deu 0.
Depois com prática a gente já pode até ir desprezando essas aqui, esse tipo de situação, né? E que o A0 é uma função cuja média é zero, eu já sei que o A0 é zero. Mas tudo bem, tá aí, tá demonstrado. Tá bom? Vamos agora para os ANs. Os ANs, tá aqui, ó. Que é a forma do AM. Se eu quisesse falar AN, eu simplesmente troco o M por N, né? Nada muda. Então, vou reescrever essa expressão aqui. AN igual a 1 sobre π. Integral de menos π até π. Estou só copiando, tá? Não estou copiando isso daqui. Ok? Então agora eu vou substituir o valor de f de x. Então, de novo, a função f de x apresenta dois valores, eu vou ter que quebrar a minha integral. Dividir ela em duas, uma de menos π até zero, onde essa função vale menos k. E uma outra integral de 0 até π, onde ela vale k. E fecha colchetes. Vamos lá. Sobre π menos k, uma constante, né? Posso tirar da integral, ficou a integral do cosseno de nx. Quem que é o cosseno? Integral do cosseno de nx é 1 sobre n vezes o seno de nx com x de menos π até zero, certo? Derivada do seno é o cosseno, derivada do argumento é n, cancela, fechou. Mais k, a integral do cosseno de novo, né? É a mesma coisa, então k sobre n seno de nx entre os limites de 0 até π. Certo? Observem que substituindo os limites, vou fazer aqui embaixo, tem mais espaço. 1 sobre π. Eu posso passar o k, está multiplicando os dois lados, né? Eu vou passar o k aqui para frente e o n que está aqui, k sobre π vezes n. Vou botar em evidência, né? O k aparece nos dois lados, o π já estava aqui, o n aparece aqui. Então vamos lá. Ficou menos seno de zero. Seno de zero é zero. Menos o seno de nπ. Seno de menos nπ. Onde o n vale 1, 2. Então, menos π, menos 2π, menos 3π, menos 4π é tudo zero. Tudo zero. Mais k sobre n já está aqui. Mesma coisa aqui. Seno de nπ. N igual a 1 dá seno de π, que é zero. N igual a 2, seno de 2π é zero também. Seno de 3π também é zero. Tudo zero. E no limite inferior, seno de zero é zero. Então, o AN deu zero. Os ANs são zero nesse caso também. O A0 é zero. Os ANs são zero. Vamos adiante. Tomara que os BNs não sejam zero, né? Porque se os BNs forem zero, deu tudo zero, chegamos a lugar nenhum. Mas vamos lá. O BN, forma do BN, tá aqui, ó.
De novo, temos a fórmula para o Bm, mas como eu posso trocar m por n, né? Eu posso dizer que Bn é 1 sobre π. Só reescrevendo aqui, menos π até π. É a função seno de nx dx. Só reescrevi essa expressão aqui. Então, vamos embora. Vamos ter que dividir em duas integrais, porque de menos π até zero a função vale menos k. E entre 0 e π a função vale k. Opa, seno de nx, né? Chocochetes. Vamos adiante. Bns é 1 sobre π. Então, menos k eu posso botar aqui na frente. Ficou a integral do seno de nx. A integral do seno é menos o cosseno, então cancela esse aqui. Cosseno de nx sobre n, entre os limites, menos π até zero. Mais k, integral do seno de nx, mesma coisa, né? Troca o sinal. Cosseno de nx, entre os limites de 0 até π. Vamos adiante. Vamos substituir os limites de integração. 1 sobre π. O k eu posso passar aqui para frente. O n eu posso passar aqui para frente, né? Mesma história, eu posso botar em evidência. Ficou o cosseno de n vezes 0. Cosseno de 0 é 1. Cosseno de 0 é 1. Menos, limite inferior, cosseno. Vou escrever aqui. Cosseno de menos nπ. Cosseno de menos nπ, né? Substituindo o limite inferior. Menos o limite inferior. Mais k sobre n foi aqui para frente. O cosseno. Opa! Aqui fiz. Vou ter que. Não precisa, esse parênteses aqui não precisa, tá? Limite superior dá 1, limite inferior menos o. Vai dar o cosseno de menos nπ. De novo aqui vai dar cosseno de n vezes o x que vale π. Cosseno de nπ. Vou escrever aqui. Cosseno de nπ. Menos o limite inferior, o cosseno de 0. Cosseno de 0 que vale. Menos de novo, cosseno de 0, 1. Então ficou. Observem que o cosseno de menos nπ, cosseno de menos π, menos 2π, menos 3π, o cosseno de menos nπ, isso aqui é igual ao cosseno de nπ. Lembra de função par, função ímpar? Função cosseno é uma função par. Ou seja, o cosseno de menos 3 é igual ao cosseno de 3. Mesma coisa. Cosseno de π sobre 2 é 0. Cosseno de menos π sobre 2 é 0. O cosseno de π é menos 1. O cosseno de menos π também é menos 1. Então, função par. Vou reescrever. Observe que ficou cosseno de nπ, cosseno de nπ, 2. Posso escrever, Bn k sobre π. Estou
só simplificando, né? Π vezes N. 1 mais 1 dá 2. Cosseno de NΠ mais cosseno de NΠ mais 2 cosseno de NΠ. Eu posso reescrever isso aqui mais uma vez. Bn. Botar esse 2 em evidência. 2K sobre N vezes π, que multiplica 1 mais o cosseno de NΠ. Então essa é a fórmula dos PNs. Então eu posso agora jogar tudo aqui. O valor de A0, que é 0, o AN, que é 0, e só sobrou o BN. Então só sobrou esse último termo aqui. Ficou o somatório do N igual a 1 até o infinito do BN vezes o seno de NX. Tá aqui, ó. Somatório. O A0 sumiu, né? Isso aqui sumiu. Ficou o BN, só que o BN é 2K sobre NΠ. 1, cometemos um pequeno errinho, hein, pessoal? Cometemos um pequeno errinho. Vamos ver onde é que está o erro. Tem que estar aqui. Vamos lá, vamos de novo. Aqui deve ter algum errinho. Vamos de novo, ó. Cosseno. Ah, é que tem um menos aqui, né? Desculpa. Vou apagar de novo aqui. Fez sombra. Aqui é menos, pessoal. Ó. Aqui é menos. Esse aqui é menos. Esse aqui é menos. E aqui, menos. Agora sim, tá aqui. Então, observem que se o N... Vou expandir um pouquinho esses termos aqui para ver o que vai acontecer, ó. Se o N valer 1, quando o N, o primeiro item do somatório, N igual a 1, vai ficar cosseno de N que é igual a 1, cosseno de π. O cosseno de π é menos 1, tá certo? O cosseno de π é menos 1. 1 menos menos 1 dá 1 mais 1, que dá 2. 2 vezes 2, 4. Então vai dar 4K sobre o N que vale 1, π. Então esse é o B1, é o primeiro coeficiente aqui, ó. Estamos avaliando só esses caras aqui, né? O BN. 4K sobre π. É que vai dar essa continha. Quanto é que vai dar o B2? Quando o N vale 2. Cosseno de 2π. Cosseno de 2π é uma coisa que cosseno de 0, né? Que vale 1. 1 menos 1, 0. Então o B2 vale 0. O B3. Quando o N valer 3. Cosseno de 3π. Cosseno de 3π é 2π é uma volta completa, 3π dá uma volta e meia. Cosseno de 3π é a mesma coisa que menos 1. 1 menos menos 1 dá 1 mais 1 dá 2. 2 vezes 2, 4. 4K sobre N que vale 3π. Até que vale o B4. Quando N valer 4. Cosseno de 4π. A mesma coisa aqui, cosseno de 0, que vale 1. 1 menos 1, 0. Observem que os termos pares estão zerando, ó. E os termos ímpares estão dando diferente de 0. Aqui vai dar 4K sobre 5π. Então, uma série que tem só
os termos ímpares da série. Se eu pegar isso aqui e substituir aqui, B1, B3, B5, os pares vai zerar tudo, posso expandir isso daqui e eu vou fazer um gráfico, ó. Então, relembrando, nós queremos representar essa função aqui, ó. Nós queremos representar essa função que vale menos k, depois passa a valer mais k. Tem um pulo aqui no valor da função. Se eu usar só o primeiro termo, só o n igual a 1, ou seja, vai ser 4k sobre π vezes o seno de x. Se eu usar só o n igual a 1, tem só o B1 multiplicado pelo seno de x, porque n vale 1. Aí eu tenho essa linha azul aqui, ó. Linha azul é a função 4k sobre π, seno de x. Então é um seno de x, né? A função seno de x tem esse formato dessa linha azul, roxa aqui. Não sei como é que chama isso, acho que é roxa, né? Então, a função, uma reta aqui, uma reta lá, e essa função, essa série com um termo só da função seno. Se eu pegar o primeiro e o segundo e o terceiro termos, né? O segundo termo não nulo, no caso, e jogar aqui, então tem um somatório de dois termos, eu já tenho essa curva em verde aqui, ó. Observem que ela já faz uma ondulação em torno do valor da função, em verde, com o primeiro e n igual a 1 e n igual a 3. Se eu vou adicionando mais termos, esse termo e esse termo, quanto mais termos eu vou usando nesse somatório, mais a função tende rapidamente ao valor da função que eu quero, né? Fica oscilando em torno dela, pula para o outro lado, fica oscilando. Então, na prática, se nós usarmos n infinito, se nós mandarmos o computador calcular, expandir isso aqui para infinitos termos, no limite vai dar uma linha aqui e uma linha aqui, certo? Então, de novo, né? O computador não sabe somar infinitos números, mas a gente pode mandar somar os 100 primeiros termos, por exemplo. Se o n valer 100, pegar os 100 primeiros termos desse somatório, eu vou perceber algo assim, ó. Vou fazer um rabisco aqui. X, y, a função vai valer isso aqui e depois aquilo lá, tendendo a esse formato de um valor médio aqui e um valor médio lá, tá? Então, isso ilustramos como que nós podemos usar uma série desse tipo aqui para representar funções periódicas, tá bom? Então, de novo, isso aqui é uma revisão, provavelmente vocês já viram, certamente vocês já viram lá na graduação. O objetivo aqui é fazer uma revisão para o nosso objetivo maior, que é aplicar isso daí para resolver equações diferenciais.